Olá, boa noite. Hoje é dia 29 de abril do ano de 2020, né? Eu quero propor uma ideia, um pensamento para vocês, tá? Mais um, né? Dos vários pensamentos que eu tenho aí, mais um. Eu quero dizer o seguinte: vamos supor que eu pinte a casa dessa pessoa, de graça. Eu não lembro se eu já fiz esse vídeo, mas se eu não fiz, eu faço de novo e às vezes apresento algum detalhe a mais, tá? Não sei se eu já falei sobre isso. Eu pinto a casa dessa pessoa. Essa pessoa, ela precisou de material que ela conseguiu na loja de graça. Logo, se ela conseguiu o material de graça, ela não precisou pagar. Até porque eu também vou fazer de graça. Valor zero. Então tá, de graça e de graça. Acompanhe meu raciocínio. A loja de tinta, assim como eu, assim como esse cara que vai pintar a casa, precisa comer, pagar água e luz, e impostos, que se forem de graça, entendeu? Este e eu estão livres. Logo eu trabalho de graça para ele, presto meu serviço a ele e ele pega as tintas de graça na loja. A loja consegue dar de graça porque tem operários de uma indústria que fabricou tinta que revendem para a loja de graça. E esses funcionários dessa indústria trabalham de graça, porque o mesmo água e luz e telefone e impostos desses funcionários da indústria de tinta é o mesmo que o meu, que o dele e que nós estamos fazendo de graça. Logo, os funcionários conseguem trabalhar de graça, porque não há despesas. Logo, as tintas da indústria vai de graça para a loja de tinta. A loja de tinta não tem custo e repassa para cá porque eles não têm custo. Como a loja de tinta não precisa comprar, porque é de graça, entendeu? Ela fornece de graça. Mas todos precisam comer, mas todos têm água e luz e impostos de graça. Mas todos precisam comer. E eles vão ao mercado, essas 4 pessoas, os operários, eu, os donos da loja e o meu cliente. Nós vamos para o mercado. Lá nós encontramos tudo de graça. Frutas, verduras, entramos, pegamos e saímos. Porque o patrão, porque os funcionários que estão lá, igualmente à indústria de tintas, também não pagam água e luz e telefone. E comem de graça. Logo, esse patrão não precisa pagar os funcionários, porque os produtos que estão nas prateleiras, que nós todos aqui, essas 5 pessoas vão comer, estão lá de graça. Logo, como o patrão lá do mercado não precisa pagar os funcionários não precisam receber porque os impostos dos funcionários estão liberados e os funcionários pegam de graça na gôndola do mercado e vão para casa, a mesma coisa que eu faço e que o dono de loja de tinta todo mundo faz, o dono do mercado fornece de graça. Por quê? Porque o agricultor produziu e serviu o mercado de graça, valor zero. Sendo assim, se o agricultor deu de graça para o dono do mercado não precisa cobrar, porque a prefeitura também não está cobrando impostos. Então, né? Aí o agricultor conseguiu os insumos de graça, que operários de uma indústria fizeram de graça os insumos para esses operários, que plantaram e colheram de graça e forneceram ao mercado, ao patrão do mercado de graça.
Esses agropecuários, esse pessoal da lavoura, trabalhou de graça, porque o produto que eles precisam comer no mercado está de graça, porque a prefeitura não cobra os impostos de graça. Esses caras aqui, esses agricultores receberam sementes, produtos, insumos, tudo de graça, de pessoas, de trabalhadores que fizeram esses insumos e produtos de graça, logo não teve custo para repassar, que não teve custo para repassar, que não teve custo para repassar, que não teve custo para repassar. Tá, eu posso ir mais longe, que eu cheguei lá na indústria dos insumos, que vai fornecer para os agricultores, né? Eu poderia continuar nessa cadeia aí. Os operários da indústria de insumos que forneceram de graça vão ir para o mesmo mercado que o meu cliente de tinta e a loja de tinta e os seres aqui que eu falei vão para a prateleira, tudo de graça. Logo eles pegam tudo de graça. Logo eu pintei a casa desse de graça porque eu só preciso de dinheiro para comer. Se a comida está de graça eu não preciso. Mas e o carro? E o carrão? O carrão é o seguinte, uma indústria conseguiu produtos de graça, que tem gente lá construindo com os talentos, eu não lembrei disso, os talentos de graça. Então tem gente construindo automóveis de graça. Por quê? Porque eles estão trabalhando para pagar a prefeitura, que não está cobrando. E se o mercado também não está cobrando, eles não precisam ganhar, então eles podem fazer de graça o carro. Logo, eles usando o dom e o talento deles de graça, eu pego um carro de graça. Porque todo o custo foi de graça. Tá. 7 minutos. Dá para continuar. Você viu a minha ideia? Você viu a minha ideia? É divinamente perfeita, mas nunca vai acontecer na Terra, porque existe o quesito valor em dinheiro. Você viu que o trabalho aí fica uma troca normal, com valores normais, com seus talentos. Eu pinto a casa, o agricultor produz, o carro o produtor do carro, o mecânico conserta o carro. Eu pego o carro, não tenho imposto da prefeitura, que a prefeitura não me cobra, logo eu não preciso cobrar esse aqui. Esse aqui não precisa comprar loja de tinta, porque a tinta também foi lá pegar o carro de graça. Logo não tem por que cobrar a tinta para esse. Logo, o dono da indústria de tinta pode pegar o carro de graça, porque um monte de produtores ali de carro compraram material de graça lá na loja de tinta que o dono da indústria de tinta fez de graça. Entendeu? Eu fiz esse vídeo com este ciclo de eventos, aonde você vai ver que paira uma igualdade entre as pessoas com o seu talento. A questão é quando entra o dinheiro na jogada. Você viu que não precisava do dinheiro? Você viu que não precisa do dinheiro? Por que eu tenho que trabalhar e comer? Eu tenho que trabalhar para comer. Eu preciso ganhar dinheiro. De quem? Deste cara que assim. Aí é onde entra o dinheiro e faz uma hierarquia de diferenças. E começa a obra de Satanás. A forma que eu falei seria o primeiro estágio de um possível mundo melhor. A forma que eu falei de começo. A forma que existe é a forma do diabo atuando no mundo, fazendo com que o dinheiro manipule as coisas e as pessoas queiram acumular e causar a diferença entre as pessoas. Nisso, o mecânico não é mais igual a mim, no exemplo que eu dei, nem o cara da lavoura, nem o doutor, porque no meu exemplo estava todo mundo igual. Todo mundo podia ter o carrão, podia ter comida farta, todo mundo poderia fazer, inclusive já partindo da prefeitura. Eu acho que você entendeu o que eu quis dizer, não é verdade? Esse sonho bom e lindo, não é verdade? Então, eu acho que você entendeu. Eu não preciso mais continuar, né?
Daí entrou o dinheiro. Entrou o dinheiro, aonde existe um processo maligno que controla o mundo, que faz com que se acumule valores e se diferencie do rico e do pobre, que até então não existia. Da forma que eu citei lá, todo mundo tem carro, ninguém deve para a prefeitura não cobra ninguém, entendeu? Tá. Entra o dinheiro e eu começo a ganhar 100 mil. Quando entra o dinheiro, entra a diferença nas profissões que até agora estava igual. Logo daí eu vou ganhar 3, o outro 10 e este 500. Aí entra a hierarquia de Satanás, colocando patrão e funcionário, maior e menor, o que até então não existia. Entendeu? Agora vai existir o patrão que acumula fortunas e os funcionários que os servem por uma porcentagem do negócio. Este é o sistema de Satanás no mundo, que é o que está acontecendo, que é o que existe. A forma que eu narrei é a forma do mundo melhor. É aplicável? É inaplicável? Não é este o que eu quero falar agora. O meu propósito foi levantar essa ideia, mostrar esses caminhos e deixar você pensar uma coisa aí, tá bom? Quando entra o dinheiro, por uma manipulação, logo começa por uma cobiça, eu começo a ganhar mais. Logo eu começo a ter 3 casas e o outro nenhuma. Entendeu? Sendo que todo mundo poderia ter tudo de graça no meu exemplo. Utópico, de certa forma, né? Um sonho, né? Mas eu fiz essa ideia. Porque você consegue ver que daí continuava o mesmo círculo. Todo mundo com seus talentos, fazendo o seu trabalho, todo mundo tendo, porque tudo estava de graça. Todo mundo trabalhava por trabalhar, para servir o outro. E isso eu vou no mercado e vou embora. Eu vou na oficina e arrumo o carro, presto o serviço e eu pinto a casa dele. Claro, tem o quesito dificuldade, mas eu sei desses detalhes, eu não quero entrar nisso agora, beleza? Eu quero só deixar essa holografia, vamos dizer assim, ou esse plano erguido aqui, para a gente analisar, para eu poder fazer esse vídeo aqui depois, partindo dessa ideia aqui. Você viu que basicamente não precisaria de dinheiro e todo mundo teria tudo. Todo mundo teria tudo e não precisaria do dinheiro, mas no mundo há o dinheiro. E aí depois eu volto a falar disso aqui, beleza? Tem muita coisa para falar, vai ficar, e outro dia eu volto a explicar mais sobre isso aí, tá bom? Né? Eu faço de graça a pintura pro cara, o cara ganha as ferramentas de graça. Eu pego, como no mercado, o mesmo cara vai lá e come, porque tudo foi dado de graça lá, porque a prefeitura não cobra imposto, porque esse cara não precisa me cobrar e nem eu cobrar ele para pagar a prefeitura, que diz retornar tudo para nós. Vocês estão vendo um manuseio matrixal, meu querido. A Matrix manuseando o homem, escravizando o homem dessa forma que eu falei aí. Beleza? Abraço, fui.